para o Ricardo Silva, que nos vem falar sobre a escola pública. Então, bom dia a todos. Queria começar por agradecer o convite ao professor Carlos Cheia, porque é realmente uma oportunidade excelente e única, quase única, de trazermos para a Academia também os professores que estão lá no terreno, no ensino básico e no ensino secundário, e trazerem com isso a sua visão dos problemas e a urgência da resolução desses problemas para termos, de facto, uma escola pública de qualidade e de futuro e com futuro. Ouvi com atenção a questão do meu colega de História mesmo agora, e queria dar-lhe os parabéns por ela, porque é de facto uma questão central numa sociedade democrática que ainda temos, a capacidade de preservarmos essa vivência democrática nas várias instituições e na vida cívica e social deste país. Portanto, sim, não podemos silenciar a filosofia, assim como também não podemos nem devemos silenciar a história. Porque a filosofia ainda é uma disciplina obrigatória no ensino secundário em todas as áreas, mas a história não é. E, portanto, esta é uma questão muito importante e muito relevante. Eu ia abordá-la na minha apresentação, mas ficam já aqui os meus parabéns, até porque, pelo que percebo, é um colega relativamente jovem, coisa que também é rara, na nossa escola pública, ainda bem. Ora bem, aquilo que eu trago aqui hoje precisamente é alguma reflexão sobre os problemas que nós temos vivido e temos enfrentado ao longo dos anos na escola pública. E queria começar talvez por colocar aqui uma questão que me parece interessante. Eu estou a olhar para a audiência, muitas caras já conheço, e se me perguntasse, gostava de perguntar se temos aqui algum político na audiência, algum deputado da nação. Não foram convidados. Não foram convidados, mas podiam vir. Só queria professores. Mas podiam vir. Algum pai, uma associação de pais, algum jornalista, enfim, era interessante percebermos, pode ser que online, eu penso que online até estará pelo menos jornalista um ou outro inscrito, mas às vezes tenho a sensação que nós estamos a trabalhar, é bom, claro que é ótimo termos estes momentos, ótimo, é bom falarmos entre nós, discutirmos entre nós, professores, é excelente termos agora aqui este upgrade deste contacto também com a Academia, mas ao longo destes meses parece-me que é cada vez mais fundamental falarmos para outros e para outros membros da sociedade que não apenas os professores, para que a mensagem passe e para que eles também nos ajudem a que as coisas possam mudar. Relativamente ao problema da educação, da escola pública, parece-me que nada se vai conseguir resolver enquanto não se enfrentar e não se responder a uma questão fundamental. A escola pública, isso parece-me claro, é um pilar fundamental da nossa sociedade, da nossa democracia, do nosso desenvolvimento. E a pergunta é, e ela está a ser encarada como uma prioridade? A escola pública tem sido, efetivamente, uma prioridade para os sucessivos governos e para os sucessivos responsáveis políticos deste país ao longo das últimas décadas? A resposta parece-me claramente não. Ela é vista sempre numa perspectiva economicista, de poupança de recursos públicos, e esses recursos públicos, obviamente, são fundamentais para termos uma escola de qualidade. Portanto, o primeiro ponto a que temos que responder, e do meu ponto de vista isto merecia mesmo um pacto de regime entre as diversas forças políticas sobre a importância da escola pública. E ela deve ser mesmo assumida como uma prioridade fundamental, assim como o nosso Serviço Nacional de Saúde, assim como a Justiça, mas a educação tem mesmo que ser fundamental. E se for dada como fundamental e se for dada como prioridade, não vale a pena tentarmos esconder o óbvio. Só vamos melhorar as escolas públicas se houver investimento. Sem investimento, muitas das coisas que estamos aqui a falar não se conseguem resolver. E essa é, de facto, a grande questão que tem que ser colocada. A prioridade na escola pública e, obviamente, assumirmos de uma vez por todas que sem investimento, e investimento a sério na escola pública, na qualificação da escola, nos recursos humanos e materiais, na qualificação e na atratividade das carreiras, na resposta a um conjunto de necessidades que a escola tem e que tem vindo a ser claramente posta para segundo lugar e muitas vezes degradada, nós não conseguimos avançar.
E porque é que a escola, do meu ponto de vista, não tem sido vista como uma prioridade e porque é que o investimento que a escola merece não tem sido feito? Infelizmente, porque não há vontade política para o fazer. O que falta verdadeiramente em Portugal é vontade política, ou seja, quem tem o poder de tomar as decisões, efetivamente tomar essas decisões. E porquê é que não há vontade política? A resposta é óbvia. Porque não há políticos com a categoria que deveriam existir. Não há políticos com a visão, com a capacidade de olhar o futuro e de preparar esse futuro. E a questão mais evidente disso mesmo é o problema a que nos estamos a debater hoje na escola pública, que é um problema gravíssimo e que, obviamente, todos já começamos a perceber que pode, efetivamente, pôr em causa a qualidade da escola pública e que estou a falar, obviamente, do problema da falta de professores. Sobre este problema da falta de professores, o professor Carlos Cheia, ainda há relativamente pouco tempo, escreveu um artigo exatamente em que abordava isto e, mais uma vez, vinha demonstrar aquilo que todos já sabemos. Os políticos deste país não foram capazes de ter a capacidade proativa de, sabendo que o problema existia, tomarem as medidas a montante para que não estivéssemos aqui hoje a falar deste problema. Desde 2014, eu li o artigo com atenção, pelo menos desde 2014, que há dados e há estudos que os governos conhecem e que lhes foram apresentados, nomeadamente pelos investigadores e pela academia, e quem está a trabalhar diretamente com a formação inicial de professores, que este problema se iria colocar, que íamos ter um problema de reformas na escola pública de milhares e milhares de professores e que era preciso repor, não é? Fazer essa transição geracional dos professores que se vão apresentar para os professores mais novos. E isso, de facto, não foi feito e agora temos um problema sério, muito complicado para resolver. Mais grave do que isto é a forma como eu estou a perceber que este problema vai ser atacado e vai ser resolvido. E isso é gravíssimo. Todos nós temos estado a par das notícias mais recentes, das propostas mais recentes, que têm a ver com estas coisas das mentorias e dos tutores e da aproximação para levar para a escola com professores, com turmas atribuídas, professores que têm apenas uma formação científica de base e, em alguns casos, têm apenas alguns créditos nessa área disciplinar, porque até são de outros cursos, de outras áreas, mas como têm ali algumas cadeiras relacionadas com a área disciplinar específica, vão poder aceder à profissão e vão poder dar aulas e vão poder ser professores de corpo inteiro, entrar nos quadros das escolas, sem formação pedagógica de base e com uma formação científica que é apenas relativa e não é total e global, como era no caso da grande parte da geração de professores que está no ativo. Ora, essa forma de menorização e de desqualificação da profissão docente é grave e é um problema que nos deve preocupar a sério as instituições de ensino superior, o Governo, se tivéssemos um Governo sério e responsável, infelizmente, do meu ponto de vista, não temos tido, e esta questão, de facto, da falta de vontade política, da falta de visão, da falta de políticos com a verdadeira estatura e dimensão, é o maior problema que nós temos. Prioridade, investimento, vontade política e políticos capazes de darem resposta aos problemas que temos na escola pública. E para isto eu venho sempre para estes sítios, sempre que tenho uma intervenção cívica, trago sempre o mesmo crachá que diz precisamente aquilo que o professor Carlos Cheia também abordou na sua intervenção inicial. Respeito. Respeito pelos profissionais de educação, respeito pelos professores. Isso é fundamental e é também isso que nós não temos tido. Eu às vezes pergunto-me, porque isto é quase surreal, como é que um Ministro da Educação pretende ganhar o combate pela qualidade do ensino, o combate pela qualificação dos jovens, o combate pelo desenvolvimento e pela afirmação da escola pública, se passa o tempo constantemente a dar tiros nos seus professores. Como é que alguém que é responsável político, Primeiro-Ministro e Ministro da Educação, conseguem pensar que é possível pacificar a escola se passam o tempo a inventar maneiras de manipular, de iludir e de atacar os próprios profissionais? E isto é um problema que não é de agora. Como todos sabemos, é um problema que tem já pelo menos 15 ou 20 anos. Sistematicamente uma tentativa de virar a opinião pública contra os professores para tirar daí benefícios políticos ou para tirar daí a capacidade de fazer uma sangria financeira ao sistema educativo e às condições laborais e profissionais dos professores para reorientar esses recursos financeiros para outras áreas.
Isto é o problema e este é uma das situações mais graves que tem existido e não vejo forma, não estou a ver forma, até porque a comunicação social também não está a ajudar muito, não é? O que se vê muitas vezes são entrevistas em que há demasiado espaço e demasiada liberdade, sem contraditório, para que estes responsáveis políticos possam dizer o que querem e possam repetir as falácias do costume, e são muitas. Nós temos tido a capacidade de ir desmontando sempre que possível essas falácias, mas de facto a comunicação social não faz ainda o seu papel total e completo para que a opinião pública perceba efetivamente o que é que está em causa e consiga dizer ao Governo que esse não é o caminho e que as pessoas têm que ser ouvidos e que as pessoas têm razão naquilo que vão dizendo. Confiança, respeito, libertar os professores para a sua função essencial, que é ensinar. Recentrar o professor na sua função. A função do professor é educar, a função do professor é ensinar, não é perder-se em burocracias infindas, em papeladas infindas, em justificações infindas, em todo um trabalho que não lhe pertenceria, que não lhe devia pertencer, e esse é o nosso problema, outro problema grave e que deve ser também resolvido. É preciso que o professor assuma e que lhe permitam assumir a sua autonomia pedagógica, de uma vez por todas, pararmos com esta coisa de querer ensinar os professores a ensinar. Estou farto de dizer, os professores fizeram a sua formação inicial, fazem a sua formação contínua nas condições que conhecemos e que não são fáceis, mas nós temos essa capacidade, nós temos esse conhecimento e os professores devem ter a capacidade de decidir sobre quais são as metodologias de ensino que aplicam nesta ou naquela turma, com este ou com aquele aluno, e essa é a nossa profissionalidade. E essa é uma área que é nossa, em que nós devemos ter respeitados na nossa individualidade e na nossa decisão. E o que nós vemos constantemente é o lançar para as escolas de velhas teorias pedagógicas, de velhas correntes pedagógicas, requentadas, com novas palavras, tentando fazer passar a ideia que são coisas novas, quando na verdade todos sabemos que não é assim. O professor deve ter a capacidade de decidir como ensina, de que forma é que ensina, e a pluralidade na escola pedagógica e didática é um bem, é um valor. Não devemos querer impor a unicidade e o totalitarismo pedagógico e didático que estamos a assistir nas escolas. E isso vem de cima, vem, já sabemos, de várias propostas dos projetos Maias e afins, que são impostos pelas equipas de avaliação externa, que são propagandeadas pelo Ministério da Educação. Basta ir à página oficial do Ministério da Educação. Sabemos que isto se passa e as pessoas não estão a ser respeitados. Nós temos a nossa individualidade, nós temos o nosso saber científico e pedagógico e nós devemos ter a capacidade de seguir o modelo que melhor serve os professores em concreto e, obviamente, também os alunos, porque nós trabalhamos para os nossos alunos e procuramos ser eficientes e procuramos dar a resposta a cada aluno, a cada turma, a cada situação da melhor forma que conseguimos com o conhecimento que temos. E esse conhecimento tem que ser respeitado e não tem sido respeitado. Esse é um ponto fundamental. Restaurar o professor na sua autoridade pedagógica e nas suas escolhas didáticas e metodológicas dentro da sala de aula. Libertem os professores, deixem-nos dar aulas, porque isso é uma questão extremamente importante para mim e não está a ser feito. Depois, obviamente, temos outras questões que devem ser mudadas. Se queremos, de facto, melhorar a escola, se queremos pacificar a escola e se queremos ter uma escola pública preservada e ativa como o elevador social que deve ser, como capaz de garantir a equidade, capaz de desarmar as desigualdades que nós sabemos que existem em muitos alunos, capaz de abrir as portas do futuro, rasgar horizontes, levar os alunos a serem cidadãos informados, responsáveis, conscientes, críticos, e a escola deve ser isso mesmo. Um lugar de conhecimento, um lugar de pensamento crítico e um laboratório de democracia. E por falar em laboratório de democracia, temos aqui um dos maiores problemas da escola pública, que é o modelo de gestão que foi implementado na escola. E este modelo de gestão é um modelo de gestão unipessoal, autocrático, em que a democracia na escola está claramente ameaçada, em que as decisões vêm do topo para a base, em que os diretores têm realmente um poder total, estão presentes em todos os órgãos, praticamente controlam todos esses órgãos. No Conselho Geral depende dos professores que lá estão e depende do grupo de pessoas que se constituem nesse Conselho Geral. Há um clima de medo nas escolas, há de facto uma gestão de topo. Basta ver o que aconteceu na aplicação das provas de aferição. Todos sabemos dos abusos, das ilegalidades, das coisas tremendas que alguns diretores assumiram fazer e isso é realmente muito mau. Basta ver os processos disciplinares que estão neste momento, que foram aplicados a alguns professores, as faltas injustificadas que foram marcadas. Portanto, esta questão é uma questão que tem que ser resolvida e tem que ser pelo menos dada aos professores
nas escolas a possibilidade de fazerem uma opção. Qual é o modelo de gestão que mais se adequa à sua realidade? É este, com algumas alterações e melhorias. É um outro, o regresso a um conselho diretivo colegial, com uma equipa de 5 elementos, que era conhecida por todos, como uma votação universal e não apenas num colégio eleitoral. Este clima que se vive nas escolas hoje é um clima conflitual, é um clima de pouca democracia, é um clima de pouca abertura. E, como já disse ainda há pouco tempo, nós neste momento fazemos reuniões para receber informações, não fazemos reuniões para dar sugestões e para fazer propostas para que o Conselho Pedagógico possa aprová-las depois. Não. Nós temos primeiro nas escolas reuniões do Conselho Pedagógico com ordem de trabalhos decidida no topo, as decisões são tomadas no Conselho Pedagógico e depois a seguir, na semana seguinte, reúne-se o Conselho de Grupo, portanto a reunião de departamento ou de grupo, para serem comunicadas as decisões para as pessoas executarem. Está tudo mal, está tudo ao contrário, virou tudo ao contrário e obviamente nós não podemos aceitar este modelo de gestão. Depois, isto foi agravado, como todos sabemos, pela criação dos mega-agrupamentos. E isto criou mais um desfazamento, uma distância entre o professor que trabalha no terreno, na escola, na sua aula, na sua sala de professores, com quem está no topo. Há uma distância enorme. Os coordenadores são indicados pelo diretor. Os conselhos pedagógicos de cada escola perderam-se, só há uma. Há agrupamentos em que há escolas que nem sequer têm representante seu no conselho pedagógico. Isto é uma questão absolutamente inaceitável. Portanto, temos aqui a questão dos mega-agrupamentos, uma perda de identidade das escolas, também dos seus projetos educativos, uma perda de representatividade, não há envolvimento das pessoas nas decisões e isto não pode ser e devia ser abolido. Depois, vamos a outra grande questão, que é o modelo de avaliação. Um modelo de avaliação que supostamente foi feito e foi lançado para premiar o mérito, as boas práticas. E o que é que nós vemos? Vemos cotas, vemos competição entre os professores, vemos opacidade, vemos falta de transparência. E sobre a questão do mérito é interessante, porque há bocadinho falava-se aqui da questão dos cooperantes com, eventualmente, subsídios. Acho muita piada esta eventual proposta, mas eu percebi logo a resposta do Ministério da Educação. Talvez não. Se calhar é melhor umas horinhas de redução. E como nós todos sabemos, as horas de redução hoje na escola não existem. Não há horas de redução, não é? O artigo 79 é uma coisa que não existe. Existe, mas na prática o que é que acontece? As horas de redução são todas transportadas para a componente não letiva do professor e, portanto, continuamos lá na escola a trabalhar na mesma. E às vezes em situações que até nos complicam mais a vida do que propriamente em dar aulas simplesmente. Portanto, se a redução fosse na componente individual de trabalho, aí sim poderia ser um ganho. Agora, se é para a não letiva, não vale a pena, obrigado. Estamos bem como estamos. Ora, subsídio para os professores cooperantes. É curioso, olha, o artigo 63 do SED fala de um prémio pecuniário para os professores que têm supostamente boas práticas e que até têm algumas avaliações de mérito. Há 12 anos ou há 10 anos que ele está por regulamentar. Portanto, podemos esperar pelo menos também mais 10 ou 12 anos para que o Ministério da Educação se lembre de dar algum subsídio aos professores cooperantes. 6 horas de redução, eu não aceito, de certeza. E provavelmente muitos colegas. Portanto, reparem, este modelo já está aqui a cair pela base. E também para aquela questão que foi colocada, aliás, foi ali a própria colega Cristina Mota que teve ali a ideia, depois só peguei no microfone e coloquei a questão, será que as pessoas estão por dentro das decisões? E mais uma vez o que vemos é que os professores no terreno efetivamente não participam das decisões, não participam nos grupos de trabalho e deviam participar. Porque reparem, a resposta foi, ok, nós ouvimos, houve uma audição de associações profissionais, de associações de professores, mas essas associações profissionais não estão provavelmente no terreno a dar aulas como eu estou todos os dias, com 6 turmas, 7 turmas, 8 turmas, às vezes 10 turmas para avaliar. 7 de História, 3 de Cidadania e ainda sou diretor de turma. Esta é a realidade, a minha realidade, é a realidade de muitos dos professores e alguns até têm mais. Portanto, o modelo de avaliação, obviamente, tem que ser alterado, tem que ser mais colaborativo. As cotas não fazem sentido, como é evidente. O Ministro da Educação dizia, numa entrevista publicada ontem no Expresso, que não há nada mais a alterar, a questão do tempo de serviço está fechado. Não, Sr. Ministro, não vai estar fechado. Porquê? Porque enquanto nós estivermos em Portugal 2 realidades e 2 sistemas diferentes, arquipélagos e continente, uns com tudo, outros sem nada, não pode ser, não é justo, não é correto, não é equitativo e temos que alterar. São as cotas, são as vagas e é também a questão do tempo de serviço. Os colegas das ilhas, e bem, têm acesso a tudo isso, os colegas do continente não têm. Enquanto essa situação de injustiça e de falta de equidade existir, os professores não vão parar a sua contestação. Para além de todas aquelas coisas que já acabei, que tenho vindo a falar até agora, e são várias.
Depois temos o problema da indisciplina. Não sei como é que estou. Um minuto? Indisciplina. A indisciplina, não vale a pena dizer, todos conhecemos, sabemos. Nós não ouvimos falar o ministro de um carro vandalizado, mas quando um professor é agredido, o senhor ministro não vem a público condenar esse ato de agressão. O sucesso educativo. Que sucesso educativo? Queremos um ensino de qualificação ou de certificação? Queremos um ensino de qualidade, com igualdade de oportunidades, com equidade? Ou queremos apenas um ensino onde a escola certifica os alunos, onde há um clima de facilitismo absoluto, uma pressão enorme para o sucesso? Há alunos a transitar do 8º para o 9º ano com 10 negativas na pauta, eu posso testemunhá-lo. Isto, ao contrário do que se pretende, vai levar ao agravamento das desigualdades sociais entre os alunos do público e do privado. E por falar em público e privado, deixem-me só aqui tocar na questão dos rankings, que é outra falácia. Falar de rankings é uma ofensa às pessoas que trabalham no ensino público, que incluem todos, que apoiam os alunos que mais necessitam, que não fazem entrevistas à entrada, que não selecionam os alunos e que não os excluem quando eles começam a ter maus resultados. Comparar o incomparável é absolutamente impensável, é odioso e devia ser, obviamente, posto à margem. Na Finlândia, uma pedagoga finlandesa dizia assim: na Finlândia continuam com a tradição de confiar nos professores. Quando existe um controle estatal do desempenho e se fazem comparações entre as escolas, o ambiente deteriora-se. Para os professores gera stress e rancor em relação a quem os controla. E diz também esta pedagoga: como deve ser um bom professor? Responsável e bem formado. Deve acreditar no poder do conhecimento. Não se é bom professor apenas pelo que se sabe sobre a matéria, nem só porque sabe conquistar os alunos. É preciso combinar ambos os elementos, atrair os alunos para a matéria para ensiná-los adequadamente. É preciso recrutar professores excelentes em que alunos, pais e autoridades possam confiar. E a menos que haja uma situação grave, devemos deixá-los trabalhar. É isto que é fundamental, deixar trabalhar os professores, confiar neles. A história, já falámos, muito importante. As ciências sociais têm que ser revalorizadas, não podem continuar a ser curricularmente depauperadas do seu tempo de lecionação. Finalmente, a formação contínua e a relação com a academia. Penso que era muito importante também que se pensasse na formação contínua e na atualização científica dos professores, porque se fala muito em capacitação digital, em supervisão pedagógica, em didáticas, em pedagogia, mas a atualização científica dos professores que estão no sistema é uma peça-chave que me parece que também pode contribuir para a melhoria das aprendizagens e daquilo que o professor está a fazer com os alunos, e devia haver uma aproximação maior entre estes dois mundos, o mundo do ensino básico e secundário e o mundo da academia. Finalmente, uma pequenina provocação. Nós andamos há muitos meses nesta luta e eu perguntava-me: será que no ensino superior está tudo bem? E será que não estamos na altura também de colocarmos a academia a tomar uma posição pública sobre os problemas da educação e da escola pública? Penso que, se calhar, temos aqui um campo para explorar e seria importante. Haverá outras questões que eu gostaria também de colocar e abordar, mas o tempo já se esgotou. Muito obrigado, colegas, pela vossa atenção. Muito obrigado. Só para que quem está a acompanhar online possa ouvir-me, só um pequeno esclarecimento. Do pré-projeto de lei que nós conhecemos, nós, instituições de ensino superior, estão previstas 6 horas de redução na componente letiva, mas, e aqui é que começa uma das minhas divergências, para o ano de indução, que vai ser fundamental. O ano de indução, o que é que vai ser? Nunca funcionou em Portugal, existe na lei desde sempre, nunca funcionou. Como vamos ter que reduzir os mestrados de ensino, porque o segundo ano vai ser dedicado exclusivamente ao trabalho nas escolas, temos que reduzir o plano de estudos e temos que reduzir a aprendizagem científica, que chamamos a área da docência nos mestrados de ensino. E, portanto, essa redução da aprendizagem tem que ser transferida para o ano de indução, que existe em muitos países. Por exemplo, em Inglaterra só se é professor depois do ano de indução, que é fundamental. E é isso que se quer aqui introduzir. E aqui é que começa o problema. Para o ano de indução, o Ministério da Educação está a contar convosco para orientarem, como tutores, para acompanharem os professores que estão ainda em formação durante esse ano de indução, que é pós-mestrado de ensino. Por isso é que são cooperantes, missionários. Mas vão ser mesmo cooperantes, porque está previsto no pré-projeto é que aí as horas de redução são na componente não letiva. Obviamente, quem é que vai querer ser tutor? Não.
Não. Eu já disse isto na reunião com o Ministério da Educação. Vai ser imposto à força? Não sei, não faço ideia. Pronto. Se for imposto à força, é mais, obviamente, uma acha para a fogueira. É mais uma acha, só mais uma acha para a fogueira. Perguntas, que são muitas. Já estamos pouco desgastados e exaustos, temos mais uma, não é? Está aqui. O Alberto. Não sei, está lá em cima o Alberto. Não é preciso. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Não estou a ver a colega, não estou a ver. Estou aqui. Sara, não é? Exato, Sara. eu chamo-me Sara Barbosa, sou professora no agrupamento de escolas Monte da Lua, portanto, concretamente na Escola Secundária de Santa Maria. Eu queria começar por agradecer ao Ricardo ter trazido, de facto, para aqui as nossas questões e as questões que me parecem absolutamente essenciais, não desfazendo, obviamente, nas outras questões que têm sido aqui apontadas e que também são pertinentes. Obviamente, temos muita coisa em que refletir. Eu queria só, pegando até um pouco na última provocação que o Ricardo fez e pegando também naquilo que muitas vezes já o meu colega António Carlos Cortês tem dito, mudar aqui só um bocadinho o foco, que é a quem é que interessa esta destruição da escola pública. Nós não podemos estar sempre, penso eu que não podemos ou não devemos, estar sempre a pensar, como eu ouço frequentemente, até é uma questão de boa educação, não é? Dizermos isto, que estes políticos que estão a destruir, de certa forma, a escola pública, têm mostrado uma incapacidade de resolver as questões, uma incapacidade de diálogo, uma incapacidade disto e daquilo. É incapacidade ou é um projeto político? É só esta a minha questão. Estão a fazer, digamos, por incapacidade, por inoperância, por ignorância, entre aspas, ou é, de facto, um projeto político? A quem é que interessa esta destruição? A quem é que interessa esta separação? A quem é que interessa esta digitalização? Eu este ano, só muito rapidamente é a última coisa, tive, de facto, a sugestão de aumentar as minhas competências digitais e ia continuar fazendo os testes, continuo a ter essa sugestão de aumentar as competências, que, modéstia à parte, acho que são bastantes, só que eu não consigo fazer passar a mensagem de que eu não preciso de mais competências. Eu não uso porque não quero. Eu não quero transformar a minha escola em escola digital sem outras coisas. Era só isto. Eu acho que essa questão é uma excelente questão, a quem serve. Aliás, eu coloquei há poucos dias em Belém, no encontro que estivemos lá, precisamente a quem serve esta descapitalização da história. A resposta e a pergunta podia ter sido colocada ontem na entrevista que o Ministro da Educação deu. Se calhar era uma boa pergunta, não é? Para ele responder. É evidente que eu não sou ingênuo e penso que nós não somos ingênuos. Isto é um processo que tem algum tempo e, obviamente, não é por ignorância, não é por esquecimento e não é apenas porque sim. Quanto menos história, menos pensamento crítico, menos exigência, menos poder de intervenção cívica. E isso não é só de agora, é dos tempos, não é? Todos os regimes autoritários que nós conhecemos passaram, obviamente, por esse axioma, por essa via. Eu não estou com isto a querer dizer que o Governo seja um Governo de extrema-direita, como às vezes chamam alguns professores, ou de extrema-esquerda, ou radicais disto, ou radicais daquilo, mas a questão é, de facto, a história é uma disciplina estruturante. Aliás, essa é outra questão muito interessante, a questão das disciplinas estruturantes, não é? Porque quando isto surgiu é que vem tudo por aí afora, não é? O português e a matemática são estruturantes, isto depois também se liga um pouco às questões dos testes internacionais, nomeadamente do PISA, não é? As competências da leitura, da escrita, da matemática, que apontam precisamente para essas áreas. E como os governos querem ficar muito bem à escala europeia, provavelmente então vamos apostar mais nessas áreas e vamos deixar de lado, nomeadamente, as ciências sociais. Isso é um erro trágico e é um erro que se vai pagar no futuro. E preocupa-nos, como é óbvio, mas as perguntas têm que ser colocadas a quem de direito e elas devem ser respondidas. Neste país temos 230 pessoas com responsabilidades máximas desse ponto de vista e também não o fazem, não o colocam, o que eu tenho muita pena. Elas estão lá em São Bento, não sei muito bem, mas se calhar deviam estar mais preocupadas com estas questões de educação. Mais uma pergunta? Sim.
Bom dia a todos. Eu sou Alberto Veronese, sou professor do primeiro ciclo. Queria agradecer a intervenção do Ricardo, sempre bastante assertiva, e trazer cá as questões de quem está no terreno é sempre importante. A pergunta que eu te faço é a seguinte: falaste do modelo de avaliação de desempenho docente, todos nós sabemos que não é um modelo ideal, pelo contrário. A pergunta que eu faço é qual seria o modelo e se é mesmo necessário haver um modelo de avaliação de desempenho docente. Porque a questão é que a percepção pública que se tem é que as pessoas não querem ser avaliados. Aqueles que avaliam não querem ser avaliados. E mais do que estarmos sempre a dizer que não interessa este modelo, é apontar pistas de que modelo é que nós acharíamos que poderia ser interessante e, de facto, cumprisse o propósito de desenvolver profissionalmente cada um de nós. Obrigado, Alberto. Evidentemente que esta é uma questão importante e a primeira resposta que é fundamental dar é que é uma falácia dizer que os professores não querem ser avaliados. Aliás, os professores são avaliados todos os dias, são avaliados a toda a hora e são avaliados ao minuto. Ainda só falta ainda, mesmo é aquele telefonema, então, da escala de 1 a 10, qual é o seu grau de satisfação com esta aula? Já é quase só o que falta, não é? E os pais também poderem responder ao questionário. Mas sim, quanto ao modelo de avaliação, uma coisa eu sei, eu preferia o modelo de avaliação que tivemos antes do tempo do consulado de José Sócrates e Maria de Lourdes Rodrigues. Porquê? Porque nessa altura os professores faziam as coisas na escola, envolviam-se nas atividades, envolviam-se em tarefas, em atividades com outros colegas e não estavam tão preocupados com a questão das evidências, com a questão do que tinham que lá escrever no relatório. E era um modelo de facto mais simples, que tem que passar também, obviamente, pela qualificação e pela formação contínua. Isso parece-me óbvio, pela atualização científica, pelo desenvolvimento da sua carreira profissional. E talvez um modelo mais colaborativo, um modelo mais coletivo, um modelo mais de escola, um modelo mais de instituição e não tão individualizado como estamos a viver. Porque isso de facto gera competição, gera distração, gera um clima relacional muito pesado nas escolas, porque depois vem à tona e as injustiças e a opacidade que o modelo tem. A retirarmos as cotas seria um passo no sentido positivo, sem dúvida nenhuma. E transformarmos esse modelo num modelo mais de instituição, se calhar colocaria os professores todos a trabalhar para um objetivo comum e seria, do meu ponto de vista, mais positivo. No limite, a tua resposta e a tua provocação, se calhar sim. Se calhar outras sociedades que tiveram outro nível de desenvolvimento, se calhar não precisam de fazer um modelo formal de avaliação de professores. É preciso confiar, sobretudo, na enorme qualidade, e isso é que é fundamental, termos uma formação inicial robusta, forte, exigente à entrada da carreira e, a partir daí, obviamente, confiar no trabalho que os professores desenvolvem.